Olá, meus queridos, a paz de Cristo a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor Jesus, nos deu mais esta oportunidade. Para estarmos aqui passando para você, querido professor, aluno, visitante, superintendentes, alguns comentários a mais das nossas escolas bíblicas. Nesta oportunidade, eu publicarei aqui a lição número 1 do segundo trimestre da classe de adultos. Esta revista aqui, a qual tem como tema o Tabernáculo de Deus, ou o Tabernáculo. Nós entenderemos melhor aqui a respeito da simbologia deste tabernáculo, por que Deus ordenou para que Moisés fizesse este tabernáculo nos tempos em que ele saiu do Egito, nos tempos em que eles estavam então peregrinando no deserto. Qual a simbologia e a tipologia deste tabernáculo para nós cristãos hoje? Eu convido a você a nos acompanhar. Você que ainda não me conhece, eu sou o professor Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis. Entre outras coisas, também programações evangélicas aqui da região. Portanto, você que chegou agora, você está no canal certo para abençoar a sua vida, tá bem? Prossigamos então, para nós não perdermos muito tempo. Este vídeo será um rápido resumo da lição número 1, tá bom? Vou aqui ler aqui para vocês o texto principal da lição, que está escrito em Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. A verdade prática diz: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. O tema da lição é tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. Então nós entenderemos melhor a respeito deste assunto. Mas, afinal de contas, Márcio, o que significa hoje o tabernáculo para nós? Qual é a história? Qual é a história verdadeira do tabernáculo? Então, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Deus deu todas as instruções, as medidas, o tipo de madeira, o tipo de material, para que Moisés fizesse, então, este templo de Deus no deserto. Este templo seria, então, para que Deus pudesse, então, habitar no meio da nação de Israel. O Deus pudesse, então, estar presente no meio da nação de Israel, para poder ensiná-los, para poder adverti-los, para poder instruí-los na caminhada até a terra prometida. Mas este tabernáculo, qual era, então, a sua espécie, características, medidas, né? Como é que era feito, o que tinha dentro do tabernáculo. Então, o tabernáculo, meus queridos irmãos, aqui, passando para vocês aqui rapidinho, era feito, ele existia dentro de uma área, era um tabernáculo que estava dividido entre um véu. E esse véu dividia, então, o lugar santo do lugar santíssimo. Aqui era o tabernáculo que Deus mandou Moisés a fazer no deserto. E no meio desta construção deste tabernáculo, Deus também manda ele fazer um cercado ao redor do tabernáculo e também peças dentro deste tabernáculo. Peças essas que nós conheceremos aqui como a primeira peça estava na área externa, no átrio do tabernáculo. Esta peça era conhecida como o holocausto ou os sacrifícios. Esta peça, os levitas levavam os animais, o cordeiro, para serem sacrificados para Deus, para serem oferecidos em sacrifício para Deus. Eles queimavam aqui os animais, né? A fumaça, o cheiro, né, desses animais queimados era como aroma precioso para Deus, ao qual a palavra de Deus nos diz. E depois que eles faziam isso, os sacerdotes, eles
se lavavam aqui na pia. Esta outra peça aqui, a pia servia para lavar, para os sacerdotes se lavarem antes de entrar no tabernáculo. Eles se lavavam os pés, lavavam as mãos e levavam então as peças do cordeiro para dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo existia o candelabro, que era uma peça com 7 pontas, e dentro dessas 7 pontas, na ponta dessas 7 pontas, ou melhor dizendo, existia então fogo, uma luminária para alumiar esta parte interna aqui do tabernáculo. Também existia a mesa, o altar de incenso. Esse altar de incenso também era queimado pequenas peças, né, do sacrifício, algumas coisas do sacrifício, para poder também servir como um cheiro suave, a sua fumaça servir como um cheiro suave também para o Senhor nosso Deus. Aqui existia desse lado de cá a mesa de preposição. Esta mesa era colocado pães feitos em cima dela. Esses pães, somente quem poderia comer era apenas os sacerdotes, aquelas pessoas que estavam ali envolvidos na obra do nosso Deus. E esses pães eram então para alimentar eles. Aqui nesta parte existia um véu, e nessa parte interna do lugar santíssimo existia então aqui a Arca da Aliança. Quantos de nós já ouvimos falar da poderosa Arca da Aliança? A nação de Israel andava com ela para as guerras, para as lutas contra as outras nações. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus para a nação. Então, e hoje, como é que nós podemos então aprender e aplicar sobre essas questões? Então, a Arca da Aliança, ela estava no lugar santíssimo e ela simbolizava a presença de Deus. E o simbolismo de toda esta obra que Deus fez simboliza então a obra redentora de Cristo. E as peças também de dentro desta obra, deste trabalho a qual Deus mandou fazer fisicamente no deserto, também tem todo um simbolismo, uma tipologia. Por exemplo, a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. O altar do holocausto, a cruz, o Calvário. O altar de incenso, a intercessão de Jesus na glória. O candelabro, Cristo, luz do mundo. Cristo, a palavra de Deus nos diz que ele é a luz do mundo. A mesa de pães, a qual somente os sacerdotes e os sumos sacerdotes poderiam comer, simboliza hoje para nós Cristo, o pão da vida. Uma certa feita ele diz que ele é o pão vivo que caiu do céu. O lavatório significa para nós hoje, simboliza, tem um tipo, uma tipologia da purificação e da santificação do cristão. A lavagem da água, o batismo na água, a simbologia da regeneração lavável nos nossos corpos, no nosso ser interior. Ela simboliza, então, a nossa santificação a cada dia através da palavra de Deus. E o tabernáculo em si, o que ele significa? O tabernáculo, ele significa a igreja de Cristo. Hoje Deus vem habitar dentro do ser humano. Hoje Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Este tabernáculo não existe mais. As partes físicas, as partes construídas, após este que era móvel, era movido à medida que a nação de Israel ia avançando para Canaã, para a terra prometida. Esta armação ela ia se desmontando, eles desmontavam ela e montavam mais na frente. Após isso, também teve o templo de maneira física, o tabernáculo de maneira sólida, melhor dizendo, a qual foi construído também por Salomão. Mas hoje, meus queridos irmãos, este templo de Deus não existe. Foi destruído por volta do ano 70 pelo general Tito. General Tito invadiu com os soldados romanos,
a Jerusalém e destruiu. Mas o Novo Testamento nos revela que Cristo hoje habita no templo verdadeiro, não feito por mãos humanas. Então, aqui prosseguindo, aqui nós temos aqui uma pequena linha da salvação. Esta linha da salvação eu elaborei para explicar e colocar aqui de maneira didática como Cristo age na nossa vida, como Cristo age no nosso ser, usando então o tabernáculo, que é a simbologia da obra de Cristo em nossa vida, o lugar interno do tabernáculo, que é a habitação de Deus, que hoje somos nós, o corpo de Cristo, o templo do Deus vivo. Então nós vemos aqui que em primeiro momento aconteceu o holocausto. Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. E essa crucificação trouxe para nós uma relação, uma união, uma comunhão, né? Caiu a parede da separação entre Deus e os homens. A crucificação de Cristo, quando Cristo brada na cruz, dizendo está consumado, imediatamente a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando então que todos nós agora temos total acesso a Deus através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo. E quando nós nos chegamos a Deus e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Deus, com seu Espírito Santo, começa então a habitar no nosso ser. Então, após a crucificação, que Cristo, ele é o holocausto, ele foi o Cordeiro de Deus, né, que entregou a sua vida por nós. Quando nós passamos a aceitar a Cristo, nós entramos então no processo da santificação, no processo da lavagem espiritual, através da comunhão, através da presença, através da leitura da palavra, através da oração, através da intimidade com Deus. Nós passamos por esse processo. E esse processo também, ele simboliza a lavagem na pia de bronze, a qual Deus ordenara para a nação de Israel, pelo seu líder Moisés, a construir também no deserto. Após essa lavagem, nós então entramos no tabernáculo de Deus. Então, no nosso corpo, ele começa a dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Ele começa então a ser transformado de dentro para fora pela palavra de Deus e pelas coisas que Deus nos mostra e nos revela através da sua palavra, através da nossa comunhão com Ele. E quando nós fazemos isso, quando nós temos o nosso corpo como tabernáculo de Deus aqui na terra, nós estamos dizendo aqui, nós estamos aí sendo direcionados por Jesus, que Ele é a luz que nos direciona. Ele é a luz do mundo, através da sua palavra. A palavra nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele também é o nosso alimento. Ele é quem nos fortalece espiritualmente. A nossa fé nele é quem nos direcionará para a presença de Deus nas mansões celestiais. Ele é o nosso alimento. Ele também está intercedendo por nós na glória. Quando nós erramos, porque nós temos as nossas limitações, quando nós erramos e reconhecemos o nosso erro, nos voltamos a Ele, então Ele intercede por nós na glória. Nós também temos comunhão com Ele através da nossa oração. Nós também temos a presença de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo, que está nos conduzindo.
E também, o mais importante, nosso corpo, ele é fortalecido porque Deus habita no nosso ser. Porque Deus está nos instruindo. Porque Deus está nos capacitando. Porque Deus está nos conduzindo a seres melhores a cada dia. Melhores que estejam interligados, que estejam ligados com a vontade de Deus. A nossa vontade, não é importante, mas a vontade de Deus, alinhada com a nossa vontade, é que fará toda a diferença. Não adianta eu querer ser, por exemplo, um advogado, um médico, se Deus não quer isso. Se Deus quiser, Ele fará sim. Mas se Deus não quiser, Ele poderá me direcionar para outro lado. Por isso é importante a nossa vontade estar em comunhão, alinhada com a vontade de Deus. Porque agora quem nos dirige é o Espírito Santo. É o Espírito Santo da promessa. Ele está nos dirigindo, assim como dirigiu a nação de Israel para Canaã terrestre, nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo a Canaã celestial. Tá bom? Meus queridos, eu não entrei aqui nos pontos da lição neste momento, nos subpontos, porque eu sei que vocês vão estudar em casa a lição, vão anotar os pontos, tá? E eu quis passar neste momento aqui apenas mais algumas informações para que vocês possam, então, juntar aí com o que já está na lição e passar para os seus alunos, tá bom? Eu tenho certeza que a sua aula será muito produtiva, será muito abençoadora. Os seus alunos terão, então, a oportunidade de crescer mais e mais com você aí, dando esta preciosa aula. Nas aulas posteriores, nós falaremos mais aqui a respeito das peças do tabernáculo. Esta lição está imperdível. Não perca as próximas aulas, tá bom? E eu tenho certeza que o Senhor Jesus irá te abençoar grandemente, tá? Tá ok? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor, nos permitir.